Bom, boa tarde, Leonardo, boa tarde, Celso. O motivo da reunião de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre os espaços de inovação, que a gente entrou agora nessa fase de desenhar, porque esse ano a gente quer construir esse espaço para já colocar em funcionamento. A reunião vai ser bem rapidinho, vão ser algumas perguntas aqui norteadoras, acredito que vocês tenham lido o documento, mas enfim, serão algumas perguntas do documento que a gente enviou lá no grupo, nos grupos do projeto, né? Então, a gente só vai se basear ali, mas é bem tranquilo, é uma coisa bem fluida, bem leve, só para a gente colher algumas informações iniciais sobre como vocês estão aí idealizando esse espaço de inovação, para que a gente possa ver como o projeto vai poder apoiar, né? Que a gente tem aquela questão do aporte financeiro, e também como a gente vai poder desenhar isso daí de uma forma que atenda às demandas do município. Deixa eu só complementar, Liz, porque, Léo, não sei se você lembra que uma das contrapartidas do município justamente seria ter esse espaço de inovação. E aí a gente teria uma certa contrapartida também, tipo, parte da CNM, para apoiar esse espaço de inovação. E a gente enviou esses documentos que a Liz mencionou, e a ideia é realmente só tocar um formulário rapidinho para entender o que já tem pensado para esse espaço inicialmente. Perfeito. E eu já quero começar perguntando se vocês já têm um tema em mente, que é o tema norteador aí desse espaço de inovação. Pode ser com base ali no que foi visto em Portugal, pode ser com base também no que foi levantado durante o diagnóstico, enfim, é à vontade para vocês sobre isso. Então, qual é a temática principal aí que vocês têm em mente? Tá, o que acontece, Liz, Celso e Lorena? Nós, na última semana, até conversei com a Lorena, nós fizemos uma apresentação, né, do município, que significa Itabirito 2050, e ele envolve diversas áreas, sabe? Então, a princípio, a nossa ideia seria essa mesmo, que ele junta o que nós vivenciamos, né, em Portugal, como o que nós vivenciamos no projeto Inova Juntos dentro desse Itabirito 2050. Então, seria o pontapé inicial mesmo. Mas, como você falou que tem diversas áreas no Itabirito 2050, o espaço ele serviria para quê e dentro de qual área desse projeto maior do Itabirito 2050? Então, na verdade, o projeto... Tá, desculpa te cortar. Não, Na pode falar. verdade, nós utilizaríamos, né, na verdade, as áreas para fazer vamos dizer, o intercâmbio, né, como foi proposto, e diversificar a entrevista, para tentar diversificação econômica, dentre outros segmentos mesmo. Então, é mais voltado aí para a questão de diversificação econômica, a gente pode colocar assim? Sim, sim. Certo. Uma outra pergunta é justamente levantando o ponto que a Lore já mencionou, que é sobre o espaço físico mesmo. A nossa ideia é que o espaço de inovação não seja puramente físico, que ele seja híbrido, né? Então, uma parte física e também lá com recursos para que possa acontecer de forma virtual também. E aí a pergunta é se você já tem um espaço físico dentro de algum prédio municipal que possa ser alocado para que a gente consiga trabalhar dentro. Então, na verdade, a nossa ideia inicial seria realizar, né, esse espaço físico juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu não sei se quando vocês vieram para cá, se o espaço do desenvolvimento econômico era no lugar que está sendo hoje, mas é um lugar central, sabe? É um prédio mesmo. Então, nós disponibilizaríamos um andar, uma ala, né, de um andar para fazer a realização da confecção desta sala. E eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, se for pertinente falar agora. Pode sim, é um momento bom. O que acontece? É porque, de forma rápida, na reunião da semana passada, foi informado a possibilidade, né, de um recurso da União Europeia, no valor de 5 mil euros. Poderia me explicar melhor sobre isso? Na própria construção do projeto, na parte ali de alocação de recursos, né? A gente já tinha alocado uma parte, que seriam 5 mil euros, para a construção desse espaço de inovação. Claramente, com 5 mil euros, a gente não consegue colocar tecnologias avançadas, enfim,
na cotação de hoje deve dar ali em torno de R$ 25.000. Então, é um recurso limitado para esses municípios. E a gente não pode oferecer em forma de recurso mesmo, transferir para a conta do município, a gente não pode, contra questões éticas e jurídicas aqui da CNM, mas a gente pode oferecer de outras maneiras. E aí o motivo dessa conversa é justamente para entender de qual maneira que a gente vai poder auxiliar a partir desse recurso. Se vão precisar de equipamentos dentro da sala, se vão precisar, sei lá, mobiliário, que alguns municípios já solicitaram para a gente que vão precisar de cadeiras e mesas com esse aporte financeiro. Então, a ideia é essa, identificar para vocês como seria melhor aproveitado esse aporte, no que ele poderia ser investido. Mas aí o que acontece? Desculpa, Laura, pode falar. Era só para assim, entender inicialmente o que de infraestrutura básica que está planejado para esse espaço. Outros municípios disseram que vai ter realmente uma sala, uma mesa, uma cadeira, um projetor, itens básicos mesmo, assim, sabe? Já tem algo pensado desse tipo? Então, é porque, na verdade, na semana passada eu vi a planta, né? Com a ideia de vocês, referente à criação dessa sala. Na verdade, nós estávamos pensando em um espaço, né, no qual tivesse uma sala de reunião com uma televisão para conseguir fazer de forma híbrida também alguma reunião, né, com participação de um grupo maior. Uma sala, vamos dizer assim, com um computador e mesa, e não teria copa nem cozinha, não, porque utilizaria do mesmo espaço mesmo em geral, sabe? Não teria um espaço separadamente para isso. E você acha que comportaria quantas pessoas, mais ou menos, esse espaço? Numa reunião, enfim, a capacidade máxima ali, você acredita? Pode ser por cima, não precisa ser nada muito detalhado, não. Mas o que você acha? Tá, eu acho que aproximadamente 10 a 12 pessoas, né? Certo. Não sei se, Léo, você teria uma planta do lugar, porque assim, a R10 também é uma forma de ajudar assim, para eles entenderem como será esse espaço. Eles estão pedindo a planta do local, por exemplo, Tarumã tem um centro de inovação, e eles já estão em construção e eles vão compartilhar essa planta com a gente, da mesma forma Cascavel. Não precisa ser nada muito elaborado mesmo, não é só para mais ou menos a R10 ter uma noção mesmo. Em questão de... Eu posso encaminhar até quanto? Até antes da marcha, se for possível. A ideia é a gente ter uma proposta inicial desses espaços de inovação. Assim. Pressão. Tá bom. Correria. Mas deixa eu te falar só uma coisa. Mas um exemplo, nós estamos pensando nessa possibilidade, certo? De fazer nesse prédio que eu te falei. Mas se houver alguma desistência, haverá algum problema? Tipo assim, não vai ter como colocar o espaço de inovação nesse local, nós vamos trazer ele para outro lugar. Tem algum problema? Não tem não. Problema é só uma nenhum. prévia mesmo. É uma coisa bem inicial, se houver alteração, Ótimo. Não tem problema não. Tem municípios que ainda nem têm um local ainda, então, assim, pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Mas, então, só para eu ver se eu entendi direito, vocês já têm um prédio, só que vocês vão construir uma sala, meio que reformar, para colocar esse espaço de inovação em andamento, certo? É isso? Sim, isso mesmo. E você acredita que mais ou menos até quando vocês já vão ter esse espaço construído já? Nossa, aí depende de muita coisa. Tipo assim, a vontade minha, a vontade nossa aqui é de ter, tipo, vamos dizer assim, na segunda quinzena do ano, na metade do ano para frente, mas depende de diversas coisas, sabe? Só porque como a gente quer entregar isso até dezembro desse ano, seria importante a gente já ter um espaço construído para que a gente possa colocar em andamento, senão não tem como, né? Então, só seria importante que tivesse já esse espaço até dezembro, pelo menos, novembro, dezembro, por aí. Não, tá, beleza. Mas aí também tem como ser os espaços híbridos, né? Não a ideia é só o espaço físico, mas como eu disse, é importante ser ter esse espaço para quem está participando entender que vai ter um local ali também para interagir, para ter uma espécie de laboratório de inovação, coisas assim do tipo. Tá, e só uma pergunta. Nesse local que nós vamos estar criando, tem que ter uma pessoa, um funcionário full-time para lá? Não. Então, já era também uma pergunta que a gente ia fazer a respeito de como vocês pensam que vai ser a equipe de inovação, porque a gente precisa
de uma equipe alocada para este lugar, né, para este local. Inclusive, a gente Uma até equipe de quantas sugere, pessoas? aí vai depender também de vocês do que o município pode oferecer. Tem municípios que vão oferecer uma equipe menor e outros uma equipe maior. Também depende de acordo com o tamanho do município, que a gente tem municípios de 10 mil habitantes, a gente tem municípios de 60 mil habitantes. Então, isso vai variar bastante. O que a gente sugere é que seja uma equipe diversa, não seja só a pessoa que está dentro da área da temática de saneamento, sei lá, estou chutando aqui. Então, a gente sugere que seja uma equipe mais diversificada e também que possua pelo menos algumas pessoas de carreira mesmo, funcionários efetivos, porque aí você consegue dar continuidade mesmo que mude a gestão, né? Então, pelo menos algumas pessoas aí que sejam. Mas a pergunta é se vocês já pensam em alguma coisa nesse sentido, de equipe, Não. como vai ser formada a equipe. Sobre isso, não tenho nada para passar ainda. Era até uma dúvida, entendeu? Tá. Mas aí, então, já é uma coisa... Opa, desculpa. Já é uma coisa que seria bom vocês já começarem a pensar também. A gente vai construir... Agora tem um momento mais de design do espaço, mas em algum outro momento a gente vai precisar mesmo dessa relação de pessoas, ou pelo menos cargos que vão estar dentro do espaço de inovação. Tá, e só uma Vou dúvida. pensar também Às vezes, perfil dessas pessoas, assim, não só isso que eu ia perguntar agora. assim, quem é que vai estar atuando? Vai ser uma pessoa que conhece muito de inovação, tecnologia, ou no caso ali, estar humano. Eles estão pensando em alguma coisa relacionada ao agronegócio, porque o agronegócio é muito forte ali na cidade, então eles querem incorporar um pessoal ao laboratório que seja dessa área específica. Então, seria bom pensar de acordo com a realidade de vocês, não necessariamente pensar ali só tecnologia, entendeu? Porque quando a gente fala inovação, muita gente pensa, é só tecnologia, né? Mas é de acordo com a realidade. Isso também... Não, é que isso também a gente tem também uma sugestão de qual seria o perfil melhor para esses ambientes lá naquele documento. Então, se quiser se inspirar por ali, claro que você pode moldar, alterar o que quiser, mas se quiser se inspirar por ali, também pode usar como apoio. Tá, e outra coisa, aí a pessoa, no caso a equipe, né, que será disponibilizado para esse espaço, ela ficará responsável pela sala? Ou, tipo assim, pode atribuir outra função para ela? Depende também da gente aqui? A ideia é, assim, adequar a sua realidade, né? Por exemplo, você está novamente aqui, Tarumã, ele vai cuidar ali do centro de inovação, e dentro desse espaço vai ter o laboratório de inovação do Inova Juntos. Então, ele vai estar cuidando ali tanto da pasta dele, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai cuidar desse centro de inovação, mas ele pensa em colocar outras pessoas justamente para estar focado na questão do Inova, mas essa pessoa necessariamente não precisa só mexer com a questão do Inova, porque assim, o projeto vai acabar e a ideia é que seja sustentável ao longo do tempo. Então, a pessoa que, olha, eu estou cuidando aqui de inovação, de um projeto que eu participei, mas é algo da prefeitura que está realizando, é algo nosso mesmo, não do Inova Juntos. Inclusive, esses espaços em muitos municípios também vão ser compartilhados com outras pessoas que nem entendem muito sobre a questão do projeto, mas vai ser um espaço ali multiuso, uma sala de reuniões multiuso com vários segmentos diferentes ali, à mercê ali da questão da gestão municipal, do gestor, de como quiser utilizá-lo também. Durante a nossa duração aqui do projeto, claramente vai ter que ter atividades relacionadas ao projeto, não pode ficar só com outras atividades, mas é como a Lori falou, a ideia é que os resultados continuem mesmo depois do projeto, porque o projeto não tem início, meio e fim, os resultados não, eles podem ir perpetuando. Então, nem seria viável ter só pessoas pro Inova dentro desse espaço. E, tipo assim, não precisa ter um padrão, não, né? Exemplo, como se fosse uma loja de franquia. Tem que ter isso com adesivo do Inova Juntos, algo desse tipo, para ligar mesmo ao Inova Juntos. De alguma forma vai ter que ter, porque como é financiado pela União Europeia, todo aporte financeiro que a gente faz, a União Europeia exige que tenha alguma logo indicando que aquele espaço foi cofinanciado pela União Europeia. Isso é uma exigência deles, então a gente vai precisar de alguns indicativos que fez parte do projeto e que também foi a União Europeia que cofinanciou. Então, essas logos aí, essa informação no espaço é importante que tenha, né? E como a gente vai fazer um design com base numa equipe
que é contratada pela CNM, querendo ou não, a gente vai ter algum tipo de padronização. Mas aí também a gente vai adequando de acordo com cada município. Mas um mínimo ali vai ter que existir, por ser exigência mesmo do projeto da União Europeia. Exemplo disso, por exemplo, a gente tem uma plataforma aqui chamada Universidades, acho que a Fabi já comentou contigo sobre essa plataforma de boas práticas, que foi de um projeto, que é o projeto Universidades, e uma das entregas seria justamente essa plataforma, então ela foi doada à CNM, então se você ver ali na plataforma, que tá escrito ali, esse projeto foi financiado pela União Europeia, então a gente não pode tirar, porque justamente foi algo que a União Europeia doou pra gente. Show. Outro ponto, Léo, seria a participação social nesses espaços de inovação. A ideia é que ele participe em várias pessoas, de vários setores, como a sociedade civil organizada, aquela lógica de vários setores que a gente usou ali nos diagnósticos vocacionais participativos. Eu não sei se já pensou em alguma coisa assim do tipo. Sim. Como seria essa Sim, o que participação? acontece? É porque, na verdade, esse projeto que eu falo do 2050 é a construção, né, da cidade nos próximos 27 anos. Né, abrangendo a parte da ODS e abrangendo a especificação econômica. Então, uma das etapas desse projeto é fazer entrevistas com diversos segmentos mesmo da cidade, sabe? Colocando em prática o diagnóstico que vocês realizaram aqui no município, aproveitando até algumas pessoas que vocês entrevistaram para a gente estar fazendo o levantamento desse projeto. E, então, de algum modo, elas estariam incorporadas a esses espaços de inovação? Sim, sim. A ideia seria realizar essas reuniões, esse bate-papo, né, na própria sala de inovação mesmo. Entendi. E em relação a parcerias? Tem algum planejamento de fazer parceria ali com o setor privado, com o setor público? Pensa em fazer algum tipo de parceria com centros de ensino, por exemplo? Não pensei nesse eixo, sabe? Ainda. Nós não pensamos nessa possibilidade. Você está falando de aproveitar o espaço para fazer essas parcerias. Tipo, trazer uma faculdade para fazer uma realização de uma aula ali, alguma atividade nesse sentido. Sim, é algo assim do tipo. Por exemplo, o CISAMV, ele citou ali que também fariam parcerias. Teve caso, por exemplo, que iriam se inspirar no caso ali do Fab Lab de Lisboa, do Biolab, que a gente acompanhou. Então, assim, muita gente pode ter o interesse de fazer pesquisas ali, então, citaram porventura, vou chamar ali um estudante, um bolsista para fazer pesquisa aqui nesse laboratório, por exemplo, talvez pensar em fechar uma parceria com alguma universidade, por exemplo. Aí a parceria Legal. seria nesse sentido. E também o caso do CISAMV, né? Citou ali que fecharia as parcerias com o setor privado, talvez para financiar alguma coisa assim do tipo. E como a ideia do espaço é justamente a construção de soluções para o município, nessa hora é muito importante a participação aí de instituições de ensino, né, centros de pesquisa, justamente para auxiliar nisso. Então, seria importante que fosse utilizado por eles também, principalmente para essa questão. Beleza. E outra coisa que também gostaria de perguntar é se vocês preveem alguma participação por meio de trabalho voluntário mesmo dentro do espaço. Se vocês pretendem oferecer essa oportunidade para, principalmente alunos, né, que geralmente gostam de complementar aí a questão do currículo, pesquisas, etc. Se vocês preveem isso. Então, o que acontece? Tem um programa aqui dentro da prefeitura mesmo, que chama Rede Cidadã. Rede Cidadã? Rede Cidadã. Eles trazem jovens mesmo, na casa de 16 a 17 anos, para, como diz assim, para a experiência do primeiro emprego. E ensinam, né, referente a como que mexe na aplicação, como que digita o texto, como que funciona um auxiliar administrativo. E posterior vai ser renovado o contrato dessa empresa, né, desse programa da Rede Cidadã. Nós pensamos sim em utilizar alguns jovens dessa Rede Cidadã para realizar trabalhos dentro desse espaço. Ótimo. Excelente. Bom, que já tem, então, é uma coisa só de alocar as pessoas para os locais. Ótimo. Sim. Da minha parte é isso. Da minha... Tá fechado seu áudio, Liz.
Cortou. Da minha parte também, era isso. A ideia era essa mesmo, de modo geral. Aí só ficou encaminhado aí que a gente vai esperar a planta para quando você tiver, se possível, A antes prévia. da marcha, a prévia, pelo menos, da planta. Show. E é isso. Isso, não sei se você quer fazer uma Beleza. consideração final, Léo, assim, ou tem alguma dúvida ainda sobre esses espaços? Não, na verdade não. A dúvida seria realmente sobre a padronização mesmo do espaço, para a gente já estar pensando sobre isso, sabe? Uhum. E a questão do valor mesmo, dos Sim. 5 mil euros, que agora então eles vão ser destinados através, né, de equipamentos ou imobiliários, correto? Isso, de alguma Isso. forma, não recurso direto, mas de alguma forma a gente vai destinar Aham. isso daí. Aí, tipo, em relação assim, padronização de mobiliário, nessa sala precisa ter mobiliário da cor azul, da cor verde, isso tem também? Na verdade, o que a gente pede é que tenha ali, por exemplo, inclusive nesse documento que a gente enviou tem, por exemplo, acesso à internet, sala, a Não, sim. infraestrutura básica mesmo, né? Só Aham. Mas, tipo assim, padronização de mesmo. cor, algo desse tipo, não tem não, né? Não tem não. Tá, beleza. Bom, então é isso. Obrigada, Léo. Obrigada, Celso. Espero que tenha entendido, Celso, um pouco aqui do projeto. Não sei se ficou muito confuso. Não, Mas na é basicamente verdade, eu bati a cabeça e esqueci de mostrar para ele o material. Mas acabando a reunião, eu já vou mostrar. Aí ele vai entender. Sérgio, então. Então é isso, Tira um pouquinho a obrigada. interrogação da cabeça dele. Então é isso, obrigada, Léo. Obrigada, Celso. Qualquer dúvida, a gente fica aqui à disposição. Isso. Agradeço demais. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu agradeço. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Tchauzinho, Tchau, gente. tchau. Bem-vindo, Celso, ao projeto. É, Obrigado. tchauzinho, gente. Obrigado. Tchau, tchau.